Fala pessoal, tudo bem? Sou Moisés, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Poca Matemática. Quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Hoje, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo que eu tinha falado na live anterior. Eu fiz uma live rápida aí, mas não ficou muito bem esclarecido e agora eu vou esclarecer melhor, tá? Tem algumas questões que eu falei lá na live meio equivocada. Aqui agora eu vou explicar melhor, como por exemplo o cargo, que eu falei de uma das provas, que eu falei que cabia recurso, falei que o cargo era de auxiliar administrativo, na verdade não era, era de auxiliar de pessoa, certo? Então se você vai fazer para auxiliar administrativo, vai lá no edital da prova da Câmara Municipal de Valente e vê as atribuições para você ver se é o mesmo nome, porque às vezes eles colocam para o mesmo cargo nomes diferentes, mas é tudo a mesma coisa, tá? Vai lá e confere se é isso mesmo, tá? Eu não sei se auxiliar de pessoal e auxiliar administrativo é a mesma coisa, eu tinha falado na live anterior. Eu acho que hoje é o último dia de recurso, né? Nem sei se vocês vão conseguir mandar recurso ainda, mas vamos lá, quem uma pessoa ou outra que conseguir, já é bom. Ou quem não vê agora, já tem uma ideia de como colocar recurso em outras provas. Tranquilo? Pronto, aqui a questão 18, que essa questão tem que ser anulada, porque não tem a alternativa correta. Observe aqui, eu coloquei aqui a justificativa e disse aqui, ó. Por meio deste, solicito a anulação da questão 18. E aqui eu continuo dizendo, a presente questão não apresenta a alternativa correta, pois a razão entre A e B é a divisão de A por B, que podemos representar através de uma fração, onde o numerador chamamos de antecedente e o denominador chamamos de consequente. Então, representando essa razão através de uma fração, aqui nós temos o antecedente e aqui nós temos o consequente. 18 dividido por 2 dá 9, 16 dividido por 2 dá 8. Observe que não existe nenhuma alternativa que equivale a 9 oitavos aqui. Nem 18 16avos, nem 9 oitavos, que é a simplificação de 18 16avos. Essas razões são equivalentes. Tá? E aqui eu continuei. E conforme mostrada na questão acima, a banca não apresentou a solução correta. Portanto, a questão deve ser anulada. Sem dúvida, essa questão tem que ser anulada, porque não tem a alternativa correta. Certo? Vamos ver agora a questão 11 para o mesmo cargo de motorista. Ok. Aqui está a questão 11. Vamos ver o recurso. Depois eu explico mais um pouco sobre a questão. Venho através deste instrumento pedir a anulação da questão 11. Pelo seguinte fato, a questão não esclarece o que ela pede. Ao isolarmos os termos do conjunto de 2 em 2, que conjunto é esse? Não diz característica nenhuma do conjunto inicial, a partir do qual precisaria identificar seus elementos para depois isolar alguns termos e concluir os outros. Portanto, a questão deve ser anulada. Observe o que a questão diz, que ao isolarmos os termos de um conjunto de 2 em 2, irá sobrar um conjunto, ao qual em matemática denominamos de conjunto dos números, e aqui pede para assinalar qual seria esse conjunto dos números. Observe que inicialmente ela não diz que conjunto é esse, tá? A gente teria que deduzir que seria o conjunto dos números naturais. Quando a gente elimina de 2 em 2 os números começando do zero, eliminaria 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Eliminaria os pares e sobraria os ímpares. Porém, a questão não diz, e isso não deixa claro que o conjunto é o conjunto dos números naturais. Então, a questão deve ser anulada. Aí, coloquei aqui o recurso. Vocês colocam aí com suas palavras, principalmente o início. Aqui a justificativa está ok. É o início e o final. Vocês mudam alguma coisa para não ficar muita gente com o mesmo recurso. Ok? Então aí nós vimos a questão 11 para o cargo de motorista e a questão 18. São essas duas questões deste cargo de motorista que cabe recurso. Certo? A questão 18 não tem dúvida. Aqui a banca pode até questionar. Mas a questão 18 não tem dúvida. Tem que anular. Pessoal, vamos ver essa outra questão aqui. Mandaram para mim essa questão e não me disseram para que cargo é. Eu acredito que é para cargo de nível fundamental.
Tá? Então, essa questão aqui, ela apresenta um erro de digitação. Porém, o erro de digitação nos induz a uma solução diferente do que a banca colocou. Vamos ler a questão para a gente entender melhor. A idade da minha mãe é representada pelo sucessor 88. Assinale a alternativa que apresenta a idade correta da minha mãe. Diz que a idade é representada pelo sucessor 88. Observe. Se a idade é representada pelo sucessor 88, é porque a idade é 87. Essa é a interpretação que dá para a gente deduzir. Porém, aqui caberia uma vírgula, caberia 2 pontos para explicar que a idade da minha mãe é representada pelo sucessor, vírgula, 2 pontos, 88. Para dizer que o sucessor é 88. Tá? Induziu o candidato a achar que o sucessor da idade é 88. Então, essa idade é 87. Essa é a observação mais cabível, mais correta para que o candidato teria. Porém, a idade da minha mãe é representada pelo sucessor de 88. Então, a banca considerou como se tivesse esse de, mas não tem. Então, para quem considerou a alternativa 87, é a mais correta, a meu ver. Então, depende do que você colocou. Se você não assinalou nenhuma dessas alternativas, 89 nem 87, você perde a anulação, porque de todo jeito contém erro. Um erro de pontuação ou de falta de alguns termos para dar sentido completo à questão. Porém, se você assinalou 87, você vai brigar para que haja a alteração. Foi isso que eu fiz aqui. Eu fiz esse recurso para as pessoas que colocou 87, que é a alternativa mais correta, considerando que faltou uma vírgula, faltou 2 pontos aqui. Certo? Solicito a mudança do gabarito dessa questão, pois afirma que a idade é representada pelo sucessor, e este sucessor é 88. Logo, a idade é 87, conforme o esquema acima. Daí, a alternativa correta é letra C. Não diz que a idade é representada pelo sucessor de 88. Não tem esse dia, observe, pelo sucessor 88. Portanto, o gabarito deve ser alterado para a letra C. Ok? A pessoa que ficou com dúvida e que passou para outra pessoa e que essa outra pessoa passou para mim para observar essa questão, para interpretar a questão, observou realmente que foi um erro na escrita, então deve pedir alteração, mas ela cabe também anulação, porque nenhuma das alternativas é clara, a ponto de não deixar dúvida. Então qualquer interpretação que a gente fizer vai dar margem à dúvida. Então quem errou pede a anulação, quem não assinalou nem 89 nem 87 pede a anulação, e quem assinalou 87 pede a alteração do gabarito, tá? Cada um puxa a sardinha para o seu lado, tá ok? Mas aqui do lado de fora eu acredito que deve ser anulado, beleza? Vamos continuar. Uma outra questão que cabe recurso é essa questão aqui, ó. Diz o seguinte: o resultado da divisão 10 sobre 3, 10 dividido por 3, resultará em 0,333 reticências. Esse resultado, em matemática, recebe o nome de... Pessoal, observe que apesar de 0,333 reticências ser uma dízima periódica, mas aqui a questão diz que 10 dividido por 3 resultará nisso aqui. Isso aqui é incorreto, porque 10 dividido por 3 dá 3,333 reticências, uma dízima periódica também. Agora observe, pelo fato de esse resultado aqui estar errado, pode ser uma outra coisa que não seja dízima periódica, ou seja, qualquer outra coisa menos dízima periódica. Então, essa foi o meu caminho de raciocínio que eu coloquei para justificar. Ó, a questão deve ser anulada por conta disso. Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui, ó. Venho por meio deste pedir a anulação da questão 12. A presente questão apresenta um erro na sua formulação, quando afirma que 10 dividido por 3 é igual a 0,333 reticências. E, na verdade, 10 dividido por 3 é igual a 3,333 reticências, o que pode induzir o candidato ao erro.
apesar do candidato saber que 0,333 reticências é uma dízima periódica, o cálculo errado induz a assinalar qualquer das alternativas, uma vez que a dízima periódica é gerada de uma divisão correta. Então, pelo fato do candidato saber que 0,333 é também uma dízima periódica, mas seria uma dízima periódica gerada a partir de uma divisão, a partir de uma fração que a gente chama de fração geratriz. Portanto, a questão deve ser anulada, certo? Então é isso aí, pessoal. Vou finalizar por aqui. Vou correndo para editar esse vídeo, para postar para vocês, ver se os candidatos que erraram a questão possam colocar o recurso e anular ou alterar o gabarito aí que queiram. Então, peço a vocês que compartilhem esse vídeo para ajudar outras pessoas e contribuir para que as bancas, cada dia mais, elas procurem melhorar e não deixar esses erros, porque erro é uma questão prejudica muito os candidatos, principalmente os candidatos mais preparados que ficam batendo muito tempo, tentando encontrar a solução correta e quando não tem a solução correta, certo? Então é isso aí. Essas são as questões que eu vi que cabe em recurso. E vamos lá colocar o recurso. Um abraço e até mais, tá? E para ajudar o nosso trabalho aqui, dá um gostei, dá um like, compartilha, comenta, se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos nessa. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau e fui!